Olá, meus caros alunos, vamos lá, vamos dar sequência aqui às nossas questões de processo civil. Vamos passar agora para a questão de número 65. Vem aqui comigo, está aí a questão de número 65, a primeira da tutela provisória, que diz assim: a tutela provisória é um importante instituto do direito processual civil e abordado com detalhes pelo CPC. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta. Vamos lá, item A. Para o requerimento da tutela antecipada incidental, deverá haver o pagamento de custo. Está errado, mas antes de eu me debruçar com vocês aqui nessas assertivas, deixa eu logo te mostrar o seguinte. Importante, tá? Importante que você saiba que a tutela provisória é gênero. E esta tutela provisória subdivide-se em duas grandes espécies. A tutela de urgência e a tutela de evidência. Tutela de evidência. Essa tutela de urgência, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar, e tutela antecipada. Tutela antecipada. E hoje, as duas, tanto a tutela cautelar quanto a tutela antecipada, podem ser concedidas em caráter antecedente ou incidental, ou em caráter incidental. A tutela cautelar sempre foi assim, inclusive no Código 73, o Código Revogado. A tutela antecipada, antes, só era possível em caráter incidental. Hoje, não. O CPC de 2015 ampliou a possibilidade, né? Trazendo a possibilidade da tutela antecipada antecedente, que antes não existia. E aí, perceba agora, você olhando para o esquema, perceba duas situações. Primeiro, você só paga custas no Poder Judiciário uma única vez, para você movimentar inicialmente a máquina do Poder Judiciário. Se você já pagou, você não vai pagar uma segunda vez. Em segundo lugar, essas tutelas cautelar e antecipada, elas têm como característica comum a chamada referibilidade. Elas se referem a um processo principal, tá? Por quê? Porque a tutela cautelar, ela visa proteger a eficácia da tutela principal, tá? Já a tutela antecipada visa proteger o direito material que está em risco, né? Que está em risco, que vai ser discutido no processo principal. Então, observe que você vai ter que, ainda que peça a tutela antecedente, ou seja, antes do ajuizamento da ação principal, você vai ter que depois ajuizar a ação principal. Pois bem, entendido isso, olha lá para cima. Tutela cautelar antecedente. Você tomou conhecimento, por exemplo, que o devedor estava dilapidando o seu patrimônio agora. Então você logo vai ajuizar uma tutela cautelar antecedente, antes do ajuizamento da ação principal. Então você paga custas na tutela cautelar antecedente. Você paga custas, porque você está movimentando a máquina do Poder Judiciário pela primeira vez. O mesmo acontecendo na tutela antecipada. Agora, tutela, tanto cautelar como antecipada incidental, é aquela pleiteada no curso da ação principal. Ora, se é incidental, você já ajuizou a ação principal anteriormente e lá pagou custas.
Vai precisar pagar novas custas? Não vai, tá? Então vem aqui comigo, porque agora vai ficar fácil você interpretar a assertiva A. Para o requerimento de tutela antecipada incidental, deverá haver o pagamento de custas. Não deverá. Por quê? Porque se é incidental, você já ajuizou a ação principal antes e lá pagou custas, não vai pagar novamente. Vem comigo, B de bola. Caso seja concedida na fase de conhecimento a tutela provisória, só poderá ser revogada ou modificada na fase de execução do processo. Errado, pessoal. Ora, o nome tutela provisória é dado exatamente por isso, porque essa tutela ela pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, tá? A qualquer tempo ao longo do processo. Vem comigo, C de casa, o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória, correto? Ora, a tutela provisória tem que ser efetivada e o juiz pode se valer das chamadas medidas de apoio. Claro que ele vai analisar, dentre as medidas possíveis, qual é aquela mais razoável e proporcional, aquela mais adequada para efetivar a medida e também causar menos prejuízo ao devedor, né? Ou ao demandado. Beleza? C de casa, resposta correta. Vamos lá para a assertiva D de dado. A tutela provisória será distribuída livremente, mesmo quando incidental. Errado. Ora, quando incidental, você já ajuizou o processo principal antes. Então, ela vai ser distribuída por dependência, na mesma secretaria que tramita o processo principal. Beleza? Então, realmente, questão número 65 está aí, C de casa. Vamos avançar, está aí esse esquema. Aliás, preste atenção, se você tem dúvida sobre tutela provisória, no canal do YouTube tem vídeos completos. Procura lá que você vai encontrar. Procura na playlist de aulas de processo civil que você encontra, tá? Completinho lá para você estudar, beleza? Vem comigo, questão de número 66. De acordo com o Código de Processo Civil de 2015, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, como a gente viu. Sobre as disposições acerca da tutela provisória, assinale a alternativa correta. Então, ele quer a correta, vamos lá. Item A. Caso haja indeferimento da tutela cautelar, haverá óbice, ou seja, impedimento, para que a parte formule o pedido principal, mesmo que não se reconheça a pressão ou decadência. Está errado, exatamente devido a essa parte final. Veja, se houver o reconhecimento, obviamente, da prescrição e da decadência, é que não é possível, é que impede a lei que você pleiteie, obviamente, a ação principal, tá? Então, o indeferimento da tutela cautelar não impede, via de regra, a formulação do pedido principal. Até porque os fundamentos aqui são diferentes, né? Agora, se o juiz reconhecer prescrição ou decadência, então ou é fulminada a exigibilidade do direito ou o próprio direito em si, no caso da decadência. E aí você não pode ajuizar nem a ação principal, tá? Vem comigo, B de bola. Se for demonstrado o período de dano ou de risco ao resultado útil do processo, a tutela de evidência será concedida. Errado. A diferença, pessoal, aqui entre tutela de urgência e tutela de evidência é exatamente essa. Porque a tutela de evidência independe de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Quem depende desses requisitos é a tutela de urgência. Daí a urgência, aliás, né? Vamos voltar aqui para a assertiva C de casa. Cessa a eficácia da tutela cautelar concedida em caráter antecedente se o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal. Correto isso aqui. Assertiva correta. Perceba, eu disse para você que tanto a tutela cautelar como a antecipada têm como característica comum a chamada referibilidade. Elas fazem menção, referência a uma ação principal. Pois bem, se for deferida a tutela cautelar e a partir da sua efetivação, passando o prazo de 30 dias, você não ajuizar a ação principal, a medida cautelar cai, né? Ela perde o objeto, beleza? Vem comigo, D de dado, nós temos o seguinte. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada somente mediante
arresto, sequestro, arrolamento de bens e registro de protesto contra a alienação de bem. O que está errado aqui é o somente, né, pessoal? Na verdade, nós temos aí, a partir da redação do artigo 301 do CPC, um rol exemplificativo. São realmente medidas de tutela cautelar, o arresto, o sequestro, a busca e apreensão, mas é um rol, repito, exemplificativo, né? Então, vem comigo, tá aí questão 66, C de casa. Vamos passar para a questão 67. No tocante à disciplina das tutelas provisórias, tal qual previstas no CPC, assinar a alternativa incorreta. Item A. Para concessão de tutela de urgência ou evidência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória. Já está errado. Por quê? Porque essa caução aqui, real ou fidejussória, que o juiz realmente pode exigir para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, é para tutela de urgência. Para tutela de evidência não existe. Então, é a nossa resposta A de avião, tá? B de bola. A tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, caso em que o juiz poderá decidir liminarmente. Isso aqui está correto, pessoal. Presta atenção aqui, porque as hipóteses de cabimento da tutela de evidência é o que mais cai a respeito desse tipo de tutela. E essas hipóteses estão arroladas no artigo 311 do CPC. Você tem que memorizar. Das 4 hipóteses, apenas 2 admite concessão de liminar. Essa aqui é uma delas, né? Quando, observe, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos. E por quê? Porque aqui, meu amigo, o fato comprobatório do teu direito é comprovado documentalmente. Então, não exige aqui instrução processual, produção de prova oral. E, no mais, o direito, esse teu direito é lastreado em um precedente de um tribunal superior, que não pode ser contrariado pelo magistrado. Ora, então, é evidente que você vai ganhar a causa. Se é assim, para que o juiz vai esperar lá o final do processo? Ele pode conceder desde o início. Por isso que é possível liminar nessa hipótese, a hipótese está correta. Vamos avançar para o item C de casa. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que é a efetivação da tutela de urgência, causar a parte adversa, entre outras hipóteses, obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente. Não forneceu os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. Exato, pessoal, porque como a gente viu, tem que ser ajuizada a ação principal no máximo 30 dias após a efetivação da tutela, né? Da tutela concedida em caráter antecedente, tutela cautelar antecedente. Ora, mas ele também vai responder se ele não fornecer os meios para a citação do requerido no prazo de 5 dias, tá? E por último, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, acabamos de dizer, né, novamente, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas. Exato. Por quê? Porque se a tutela cautelar é antecedente, você já pagou lá custas, né? Não vai precisar pagar novamente no ajuizamento da ação principal, tá? Beleza? Então, questão de número 67, realmente A de avião. Já podemos partir para a questão 68. O procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente possui peculiaridades estabelecidas pelo CPC. Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo e dê valores V ou falso, né? F. Vamos lá. Primeira assertiva. Se for cessada a eficácia da tutela cautelar, o pedido poderá ser renovado apenas mais uma vez, sob o mesmo fundamento, dependendo do pagamento de
custas. Não, né, pessoal? Veja, presta atenção aqui que, na verdade, se por qualquer motivo a eficácia da tutela cautelar cessar, é vedado a parte renovar o pedido. Então, na verdade, quando ele diz o pedido poderá ser renovado, está errado. A regra é que é vedada a renovação do pedido, né? Salvo por um novo fundamento. Então, veda-se a renovação do pedido. Essa é a regra do pedido. Salvo sob novo fundamento. Vou colocar aqui embaixo. Fundamento. Claro. Porque o primeiro já foi indeferido. Então, a assertiva está falsa, né? Vamos para a segunda. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Essa assertiva cai demais e a gente já viu que está certo. Tutela cautelar foi concedida em caráter antecedente. O pedido principal terá de ser formulado no prazo máximo de 30 dias, sob pena da perda da eficácia da tutela cautelar concedida. Terceiro, o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. Claro, né? Claro, nada impede. Aliás, é consentâneo aqui com a economia processual, beleza? Então, vem aqui comigo. FVV é a nossa resposta. Assertiva correta, portanto, C de casa. Vamos avançar mais um pouco, vamos para a questão 69. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Considerando o que o CPC dispõe a respeito da tutela provisória, assinar a alternativa correta. Item A. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz deve exigir caução real ou fidejussória. Cuidado, isso aqui está errado. Não é deve. O juiz pode exigir, né? Caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer. B de bola. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se, obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação requerida do prazo de 10 dias. Como a gente viu, na verdade, esse prazo é de 5 dias, não são 10 dias, né? Então está errado também. Veja como aconteceu antes e acontece agora de novo. Várias questões perguntando a mesma assertiva. É assim que você resolve a sua prova em casa. Quanto mais questões você resolver, mais esses pontos vão ficar na tua mente. Vem comigo, vamos para a assertiva C de casa. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do período de dano ou risco ao resultado do processo. Perfeito, pessoal. Preste atenção que ele está falando aqui, ó, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação. Essa urgência que é contemporânea à propositura da ação é aquela chamada urgência urgentíssima, onde você não pode esperar. Então, antes de ajuizar a ação principal, você vai pleitear logo a concessão da tutela antecipada. Obviamente, antes da ação principal é a tutela antecipada antecedente, beleza? Então, você pode sim formular só o pedido da tutela antecipada. Obviamente, tentando demonstrar a probabilidade do direito afirmado e também o perigo de dano ou risco ao resultado do processo, beleza? Vem comigo, tá aí, D de dado. Caso entenda que não há elementos para concessão da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 15 dias. Está errado. O prazo aqui é de 5 dias. Cuidado, então, com o que eu vou dizer agora. Quando o juiz, presta atenção, concede a tutela cautelar antecedente, beleza? A outra parte, a parte adversa, tem que interpor recurso.
se não interpuser o recurso, a decisão se estabiliza. Se estabiliza. E mais, ao autor cabe aqui emendar a petição inicial para formular o pedido principal no prazo de 15 dias. Então, se a tutela for deferida, o prazo para emenda é de 15 dias. Se a tutela antecipada for indeferida, a possibilidade de emenda para formular o pedido principal é apenas de 5 dias. Então, cuidado para você não se embaralhar aqui, tá? Assertiva, portanto, é errada, meus caros. Realmente, 69C de casa é a nossa resposta. E aí, ó, já podemos avançar para mais uma questão número 70. Deixa eu tomar uma água. E aí a gente continua. A tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado dúbio do processo, quando assinale alternativa incorreta. Ele quer aquela que não é hipótese de tutela de evidência. Eu disse para vocês que as hipóteses de tutela de evidência estão arroladas no artigo 311 do CPC. Vamos a elas. Vamos lá. Item A. Efetivada a tutela cautelar e o pedido principal for formulado pelo autor no prazo de 15 dias, em autos apartados do que foi deduzido do pedido da tutela de evidência, com pagamento de novas custos processuais. Ora, a IBFC, com todo respeito, está de brincadeira com a gente, né? O que é que tem a ver essa redação aqui com hipótese de cabimento de tutela de evidência? Isso aqui está tratando de tutela cautelar. Óbvio que não tem nada a ver. Essa é a nossa resposta em virtude disso. Ela facilitou demais a vida do aluno. Agora, olha as outras. Vamos lá. Primeiro, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e já houver tese firmada em julgamento de casos repetidos ou em súmula vinculante, ou seja, já houver precedente. A gente já viu essa hipótese na questão passada e nós já vimos que é hipótese de tutela de evidência. Então está correto. Se tratar de pedido rei persecutório, isso, fundado em prova documental, adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob combinação de multa, também é hipótese de tutela de evidência. Aliás, é a outra hipótese que cabe eliminar. Essas duas hipóteses aí, da B e da C, cabe a concessão de liminar, beleza? E por último, a petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. É a outra hipótese de tutela de evidência. Então, realmente, a de avião é a nossa resposta, que não tem nada a ver com tutela de evidência. Vamos agora, ó, para a questão 71. Diz a questão que o João ingressou com ação judicial em face da empresa Delta, obtendo uma decisão concessiva de tutela de urgência. Beleza. Nesse caso, nos termos estabelecidos pelo CPC, são hipóteses em que João poderá responder pelos prejuízos que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, exceto. Então, ele quer saber qual é aquela que não é hipótese, né, para a responsabilização do João pelos os danos, né, sofridos pela parte adversa. Então, vamos lá. Atenção, isso aqui importa e quando cai em prova, realmente, muita gente erra. Então, vejam bem o seguinte, eu vou colocar assim, hipóteses em que a efetivação da tutela de urgência causa prejuízo à parte adversa. Prejuízo à parte adversa.
Nessas hipóteses aqui, obviamente, cabe responsabilização quando a própria tutela concedida não prosperar, né? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, qual é a primeira hipótese? Primeira hipótese, quando a sentença for desfavorável. Ora, se a pessoa que ajuizou e pleiteou a tutela perdeu, quando a sentença for desfavorável, obviamente, causou um dano indevido e vai ter que ressarcir o prejuízo causado. Essa é a ideia. Segunda hipótese. Segunda hipótese é quando obtida, isso aqui a gente já viu, né? Obtida liminarmente, a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido, em 5 dias, né? Como a gente já viu. Prazo, inclusive, tinha uma assertiva que dizia que era 10 dias. Não, o prazo é de 5 dias, tá? Deixa eu melhorar isso aqui, porque ficou péssimo esse 5 aqui, né? 5 dias. Agora sim, vamos para a terceira hipótese. Quando ocorrer a cessação da eficácia da medida, em qualquer hipótese legal. Em qualquer hipótese legal. E, por fim, quarta e última hipótese, o juiz acolher a alegação de prescrição ou decadência, porque aí a própria demanda é indevida, porque ou não tem pretensão ou não tem o próprio direito material, prescrição ou decadência. Então essas são as hipóteses aqui que resultam no pagamento de indenização, tá? Essas 4. Vamos voltar aqui e agora vamos analisar as assertivas. Item A. Se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. Você está vendo aqui, ó, que é a terceira, né? Então, essa aqui tá certo. Ele quer a que não é, ó, exceto, tá? B de bola, se o pedido de João não for acolhido em razão do conhecimento da prescrição, exatamente, quando o juiz acolhe prescrição ou decadência. Então, tá certo também. B de bola, se a sentença lhe for desfavorável, desde que demonstrada a culpa de João quanto aos danos causados pela tutela de urgência. Está errado. E se está errado, é a nossa resposta. Onde é que tem essa hipótese aqui? Ó? Não existe, né? E aí, D de dado, se obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente e João não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias, também é hipótese de cabimento de indenização pelo dano causado. Então, realmente, 71, C de casa, beleza?
Já resolvemos mais um bloco de questões. Na próxima aula a gente termina as 80 primeiras questões de processo civil. Forte abraço, daqui a pouco a gente volta.